Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a natureza já não é mais a mesma. O sol que era laranja, você pode perguntar para os seus pais, para os seus avós, hoje em dia o sol é branco. Alguma coisa está acontecendo. Quando você entra nesses canais pagos, History Channel, Discovery Channel, eles sempre vão falar da mudança climática, né? Daqui a 100 anos, 200 anos, vai mudar 1 grau de temperatura na Terra. Porém, a realidade é que, ano após ano, nós registramos um índice muito alto de temperatura, um calor estrondoso, como aconteceu no Rio de Janeiro, beirou lá os seus 50 graus, e ano após ano encontramos também uma temperatura estritamente fria. Por exemplo, em Belo Horizonte teve lugares que chegou a cair um certo tipo de neve. Então, o que está acontecendo é que a televisão noticia uma mudança climática que vai demorar 100 anos para acontecer, 200 anos para acontecer, né? Mas todo ano a coisa piora. E aí, qual é o parecer disso? E o que isso implica na sua vida, né? Se você mora em São Paulo, se você mora no Ceará, eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto. Eu falei sobre Ribeirão Preto, os caras aqui me massacraram, falaram que não tem um super vulcão lá, mesma revista Nature publicando um artigo científico sobre o assunto, né? E falei sobre o Ceará. O Ceará também tem uma porrada de vulcão, né? E aí eu falei o seguinte para as pessoas. Inclusive eu deixei esse vídeo lá no Brasil Resiliência. Eu nem publiquei no canal principal para não gerar polêmica, né? Falando que sim, os vulcões que já foram extintos podem voltar a ser ativos, né? E aí a gente fala sobre mudança climática aqui no canal, porque realmente está acontecendo alguma coisa. Porém, as pessoas, elas parecem cegar os olhos. Elas não querem entender a gravidade do problema. Ah, mas como assim gravidade do problema? Eu vou trazer as notícias aqui para você. Acaba de acontecer o maior terremoto da história. Foi no fundo do oceano. Talvez para você não signifique nada. Mas para a galera que está desperta aqui no canal, o maior terremoto da história é algo preocupante. Principalmente porque nós vamos ver que terremotos podem ativar vulcões, tá? E aí é o seguinte, o Dr. Enéas, que trabalhou muito na política, era médico, ele dizia o seguinte: o Brasil é um país maravilhoso. Não tem neve, sol o ano inteiro, não tem furacão, não tem tsunami, não tem terremoto. Na época do Dr. Enéas, hoje em dia não se pode falar mais a mesma coisa, tá? O clima tá mudando muito rápido. Agora, isso é culpa do homem? Para você que tá chegando aqui no canal, isso é culpa do homem? É o ser humano que vem fazendo isso? Ou será que simplesmente o campo eletromagnético da Terra está enfraquecendo? Não importa o que o ser humano faça, nós não temos parecer com essa mudança climática. O campo eletromagnético da Terra está se enfraquecendo. E logo, quando ele chegar a um certo limite, vai acontecer grande catástrofe. A própria Bíblia fala sobre isso, para quem é cristão, tá? A própria Bíblia fala sobre isso. Porém, é importante citar aqui para você que está me assistindo, que essas destruições, elas vão acontecer primeiro nas cidades, tá? E eu posso provar isso para você sem sombra de dúvida, tá? Qual é o local que mais tem metais? Qual é a região nos estados que mais tem metais? É as grandes metrópoles. Quando o campo eletromagnético enfraquecer, o que vai acontecer? Todas aquelas tempestades solares que são elétricas, tá? Ninguém diz isso, mas o Sol é elétrico, as tempestades solares são elétricas, vão atingir primeiro as grandes capitais. Não estou dizendo para te desesperar. Estou falando que o History Channel, Discovery Channel, a Rede Globo, todo mundo fala que a coisa vai demorar 200 anos. Mas os dados sempre mostram que estamos perto de alguma coisa acontecer. É incrível. Não estou desmerecendo o mérito de ninguém. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Então eu tenho pelo menos 10 fontes aqui para citar para você poder pesquisar. Lembrando que as fontes também estão na descrição, tá? Bom, antes de iniciar, antes de eu trazer essa pauta para você, participe do canal Brasil Resiliência Cristã, conheça os meus cursos, tem links aqui na descrição. Eu recomendo que você participe do Seja Membro do Brasil Resiliência Cristã. Todos os dias eu estou subindo um conteúdo prêmio por lá. Já estamos no 3º curso e em breve vai ter uns 40 cursos ali dentro, tá?
Assim, é um conteúdo maravilhoso, você paga, ok? Assiste o que você quer assistir, depois se você não quiser pagar mais, você cancela, depois se você quiser assistir novamente os novos conteúdos, você paga. É uma coisa maravilhosa, você vai lá e participa, tá? Fica a seu critério. E tem um conteúdo também gratuito, que são os vídeos comuns lá na playlist de envios, tá? Você pode ir lá, todo dia tem vídeo novo também. Inclusive, a questão de Ribeirão Preto, nós falamos uma vertente, né? O governo soltou uma nota falando que o que eu tinha falado era fake news. Eu trouxe novamente as fontes, né? E vou trazer uma fonte aqui só para tu ter ideia, tá? Então tem lá os vídeos, já falamos sobre esse vídeo, O Segredo do Rei Salomão. Meu irmão, assista. O povo de Israel tem um segredo maravilhoso sobre saúde. O povo de Israel, os israelitas. Eu recomendo que você assista. Vai valer a pena esse vídeo para você, tá? Bom, falado disso, o que é importante eu falar para você? Olha só, eu quero começar esse vídeo de hoje com essa reportagem. Estudo liga, olha só, desaceleração da Terra. Como assim a Terra está desacelerando? É o campo eletromagnético da Terra que está desacelerando. Estudo liga desaceleração da Terra a um aumento de terremotos, ok? E prevê mais tremores devastadores em 2018. Notícia antiga. Mas é importante ressaltar que a Terra está desacelerando e o fator que vem aumentando são os terremotos. Então, quando o campo eletromagnético da Terra desacelera ou enfraquece, aumenta os terremotos, tá bom? Importante eu falar isso. Por que é importante eu falar isso para você? Por causa disso aqui, ó. Campo magnético sobre a América do Sul enfraquece e pode afetar satélites. O campo eletromagnético da Terra inteira está enfraquecendo. Não é algo que nós conseguimos fazer. Não tem solução. Nós não vencemos a mãe natureza. Só que existe um continente que o campo eletromagnético está enfraquecendo mais rápido. E adivinhe só qual é a região. A região do Brasil. E em cima, principalmente de onde? De São Paulo. Então, que maravilha. E isso aqui é uma imagem de 2020, tá? Outra coisa que é importante eu falar aqui. Deixa eu pegar outra referência aqui para você, tá? Para você ter mais ou menos uma ideia. Esse era o campo eletromagnético em 99. E esse é o campo eletromagnético em 2019. Olha o tanto que reduziu. Olha o tanto que reduziu. Então, tipo, Discovery Channel, National Geographic, Rede Globo, todo mundo fala, vai demorar anos, vai demorar 200 anos para as coisas acontecerem. Mas, meu irmão, olha só, o período aqui de praticamente 20 anos, o campo eletromagnético reduziu 2/3. 2/3, 20 anos. Então, o que os caras estão falando não bate, a conta não bate. Tá entendendo? Parece até reportagem comprada. Não bate. E aí, olha que coisa interessante. Olha o tanto que reduziu, tá? Beleza. Continuando aqui a informação. Olha só, o campo eletromagnético em cima do Brasil está enfraquecendo. Você acabou de ver um estudo que fala com a desaceleração da Terra, o aumento de terremotos. Então você já coloca na cabeça. O campo magnético da Terra está enfraquecendo. Em cima do Brasil está enfraquecendo mais. E com esse enfraquecimento gera-se terremotos. Correto? Então, eu só quero dizer para você que isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, tá? Temos outro estudo aqui, tá? Desse Jamal aqui, que é o cara que ele trabalha com vulcanologia, tá? É um geólogo. E olha só que coisa interessante. Eu coloquei aqui até traduzido aqui, tá? Para você ver do inglês para o português aqui, ó. Olha só. Como um vulcão extinto, vulcão morto, pode voltar à vida e por que tantos vulcões dormentes estão se tornando ativos. O cara explica que não existe essa história de vulcão morto ou vulcão extinto. Ele pode. Aí você fala assim, isso aí não me parece muito interessante. Considerado extinto, o vulcão Kamchatka entra em erupção. E assim, isso aqui aconteceu em 1956, mas tem mais vulcões que entraram em erupção. Dentro desse vídeo aqui do Brasil Resiliência, que estão super vulcão Ribeirão Preto, eu coloquei aqui 4 vulcões que entraram em erupção, tá? Que eram considerados extintos e entraram em erupção. Aqui eu só estou noticiando um, tá? Para ficar mais rápido o vídeo aqui para vocês. Então, praticamente, esses vulcões extintos, eles podem entrar em erupção. E aí, esse cara, sabe o que ele fala? Sabe o que esse cara fala que os vulcões entram em erupção? Terremotos. Ou seja, terremotos fazem com que os vulcões entrem em erupção. O cara que estuda vulcanologia fala sobre isso. O Brasil tem terremotos? Parcialmente sim. Em teoria tem alguns pequenos terremotos. Mas nada se compara a Japão, a Nova Zelândia, nada se compara, tá? Porém, devido às mudanças climáticas,
devido ao campo eletromagnético estar enfraquecido, nós poderíamos presenciar terremotos na Terra, no Brasil. E caso venha acontecer terremotos no Brasil, os vulcões que estão considerados extintos no Brasil, isso nem entra nos livros de história, porque os caras consideram como extintos, podem sim serem ativos devido aos terremotos. É algo que dá pra gente fazer? Não. É algo que o governo consegue fazer? Não. O governo não consegue fazer nada. O governo não consegue vencer da mãe natureza. Agora, o importante é falar o seguinte, tá? Isso está acontecendo aqui, ó. O Brasil está sofrendo com o campo eletromagnético que está se tornando mais fraco. Você hoje sai meio-dia do trabalho ou de algum lugar e tá um sol de rachar. Meu irmão, o sol começa a queimar, começa a pinicar a sua pele. Sério, o sol antigamente, ele esquentava a sua pele. Hoje não. Você sai no sol e ele começa a dar aquelas pinicadas de dor mesmo, de queimadura. Então a coisa está mudando. Mudando muito rápido. Isso tem a ver com a inversão magnética. Nós que acreditamos em Jesus Cristo, que eles nos rotulam como Jacu da Roça, como roceiro, esses caras, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós também defendemos a hipótese que o mundo vem sendo resetado, que existem inversões magnéticas, assim como a Rússia, antigamente a Rússia, há mais ou menos 400 anos atrás, não chamava Rússia, até mais recente do que isso, tá? Chamava Tartária. Então, o Império de Tártaro, provavelmente você já ouviu falar sobre esse assunto. Então, a Rússia, a Bielorrússia, que você conhece hoje, antigamente chamava Tartária. Tinha-se seus polos de industriais, grande tecnologia, e de repente foi erradicada da Terra. E os que sobreviveram, fundou-se o Império Russo, depois teve os golpes lá, a história da Rússia, mas chamava Tartária, né? Por exemplo, a história chinesa, a China lá que os caras falam que tem 5 mil anos, não tem. Você pega as muralhas da China, você vê toda a estrutura que foi no passado, era de uma outra civilização. Que falava chinês, é evidente, mas era de uma outra civilização. Então me parece que as pessoas, assim, as pessoas não entendem o assunto, mas o mundo vem sendo resetado. Tu olha para Teotihuacan, que deu origem aos maias, né? Aí você olha lá, cadê o povo que morava aqui? Sumiu. Tu olha, por exemplo, para os egípcios. Cadê o povo que morava ali? Ah, sumiu. Então, assim, basicamente, de alguma maneira misteriosa, as civilizações estão sendo extintas. E todos esses fatores são o quê? São polos magnéticos, alguma coisa relacionada à eletricidade. Os indianos, eles até atribulam a inversão magnética como Shiva, deus da destruição e reconstrução. E aí, uma porrada de povos antigos construindo cidades inteiras dentro de rocha, subterrâneas. Por que os povos antigos fazem isso? Por que o povo antigo vai gastar tanta energia para cavar um buraco para se esconder lá dentro? Porque os caras sabem que alguma hora vai zerar tudo de novo. Então, isso está para acontecer. Nós só não sabemos quando, mas está para acontecer. Então, olha que coisa interessante. Estudo liga desaceleração da Terra e aumento de terremotos. Isso tem a ver com o campo eletromagnético da Terra. Terremoto mais profundo já detectado ocorreu 751 km abaixo da superfície do Japão, tá? Eu praticamente não acredito nesse valor aqui, mas os caras têm as razões deles, tá? Olha só, isso foi recentemente. O maior terremoto, tá? Terremoto mais profundo já detectado. Então, assim, os caras falam assim, não. Agora, como é que o cara detectou como é que eles detectaram um terremoto a 751 quilômetros? Para se detectar um terremoto a 751 km, ele tem que ser tão forte, mas tão forte, que chegue na superfície para que se mensure com os equipamentos. Então, assim, a maior profundidade que o ser humano já foi debaixo da Terra, documentada, é 12.600 metros, 12.600 metros, 12 quilômetros, que foi um estudo Rússia, né, que é o chamado Sons do Inferno, que os caras perfuraram e ficaram aterrorizados. Sobre o oceano, ninguém conseguiu ir mais do que 3, 4 mil metros devido à pressão. Teve uns caras aí que conseguiram bolar um sistema lá, mas ninguém conseguiu ultrapassar 12 mil metros. Para um terremoto que está 751, em teoria, 751 metros para baixo da Terra, ser detectável, é porque algo é muito grande. Tá? E aí, de novo, falando sobre a mesma coisa, né? Terremoto mais profundo já registrado, né? E olha só, é detectado em zona livre de sismos. Ou seja, existe o Círculo de Fogo, que é uma região com mais de 600 vulcões que são monitorados. Aí, de repente, a galera fica monitorando os vulcões de um lado. Aí, aquele lugar ali não tem placa tectônica, não tem nada, eu não vou monitorar ali porque ali não tem terremoto. É justo ali,
que ninguém está monitorando, que aparentemente não tem nada, acontece um dos maiores terremotos, para não dizer o maior. Então, tudo isso é novo para nós. Tudo isso é novo, mas está acontecendo. Está acontecendo. E cedo ou tarde, o homem descobrirá, os cientistas descobrirão que eles estão sozinhos nessa jornada. E que toda essa loucura, todo esse afastamento do Criador dos céus e da terra, toda essa imprudência de acreditar que a ciência está acima de Deus, um dia voltará à tona. Quando a casa das pessoas começar a tremer, quando simplesmente ninguém conseguir mais plantar nada devido ao calor, quando tudo isso acontecer, e Deus deixará que aconteça, para que se prove que os homens estão errados, que os homens são falhos. Quando tudo isso acontecer, tá? Provavelmente, pela benevolência do Criador, os homens voltem aí, tá? E reconsiderem que existe um Criador sobre os céus da terra. Só tem um ser que pode te ajudar nessa história, meu irmão. Mais ninguém, tá? O impossível para Deus é questão de opinião, tá bom? Então é algo que vem acontecendo aí. Terremoto mais profundo, né? Aí fala, aqui já é outra coisa, né? Teria ocorrido em 2015, mas né, essa notícia é mais recente, tá? Isso aqui é da revista Galileu. Olha só que coisa interessante. De novo, tá? Terremoto detectável de 751 km abaixo da superfície da Terra deveria ser impossível. Deixa bem claro, devia ser impossível, né? Então, assim, não estava abaixo da placa tectônica, mas ocorreu, né? E aí a gente fala, eu falei sobre, eu coloquei aqui no canal, eu coloquei referências, eu sempre coloco as referências no final do vídeo, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui do Brasil Resiliência que eu falei, eu deixo as referências, eu deixo aqui pra galera pesquisar. Aí o cara vem cá e clica, ó, ele clica aqui e ele chega na referência. Eu falei sobre esse problema, inclusive eu coloquei esse artigo lá. Então, meu irmão, é questão de tempo. É questão de tempo, não é mais se o vulcão ficará ativo ou não. É questão de tempo. Agora, eu não vejo Rede Globo, Record, SBT, ninguém, nenhuma grande mídia falando a verdade. Está acontecendo uma mudança climática. Estão colocando no lombo do ser humano, falando que o ser humano está poluindo, sendo que na verdade não é nada disso, é o campo eletromagnético que está enfraquecendo. Eu não vejo ninguém contando a verdade. Ninguém. Só documentários falando que vai mudar 1 grau a cada 200 anos. Sabe? Eu não vejo ninguém falando a verdade. E a verdade é essa. Não tem o que se faça. Não tem o que se faça. Aí o povo fala assim, mas se não tem o que se faça, o que eu posso fazer? Irmão, adivinha só quem tem a resposta para as coisas? O jacu da roça. A Bíblia fala, tem a história de Jonas e a baleia. Jonas foi engolido pela baleia, mas Deus assim o quis vivo, para pregar ao povo de Nínive. E a baleia cuspiu Jonas na praia, tá? Então Jonas foi engolido por uma baleia no meio do oceano. E a baleia, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia. E ainda assim não morreu. É porque Deus, meu irmão, quem manda é Deus. E ele mesmo diz, ele se encontrou na porta do inferno. E aí simplesmente, por desobediência a Deus, foi cuspido na praia, pregou ao povo de Nínive. E o povo de Nínive se arrependeu. Deus falou assim, eu vou destruir esse povo. Assim como foi Sodoma e Gomorra. Vou destruir esse povo é muito pagão. Aí Jonas foi lá e pregou. E graças ao rei que se arrependeu, a galera usou saco de batata, a galera sentou em cinzas, a galera fez jejum, orou, aceitou Jesus Cristo, que é o Deus de Israel como Salvador. Tem vários nomes, mas o convencional é Jesus. Aceitou como Deus de Israel e praticamente a galera se arrependeu. Aí praticamente a cidade não foi destruída. Aí nós falamos, o que é a sociedade hoje em dia? O jovem quer comprar motoca para fazer e esquece de Deus. A mulher, as mulheres não, as meninas parecem mola pneumática. A bunda faz assim, o dia inteiro, né? A pessoa, sério, trabalha mais que o amortecedor de um carro, né? E aí você pega, por exemplo, a cultura pop hoje em dia, homem, mas uma mulher, tá virando confusão. Ou seja, nós estamos voltando ao paganismo da Babilônia Antiga. Na verdade, superando a Babilônia Antiga. Superando. Então, assim, olha só. O mundo inteiro está ficando pagão. O mundo inteiro está ficando pagão. E esse paganismo está desagradando a Deus. Então, quando Deus se afasta, logo vem as catástrofes. Tá? E aí o que acontece? Deus ainda permite que isso aconteça para que o ser humano volte em sã, né? Então, o que acontece? Devido a essas inequidades que estão crescendo, o mundo está sofrendo mais. A maneira da gente reverter esse processo é nos santificando.
Orando pela nossa cidade, orando pelo nosso bairro, orando pela nossa casa, pelos nossos familiares. A maneira de resolver esse problema é orando. Não tem outro, meu irmão. Ninguém consegue vencer a mãe natureza, a não ser o próprio Criador do universo. Nem o diabo vence, tá? Ele pode até manipular, mas vencer não vence, não. Então, assim, a única maneira que tem é essa. Poderia eu te falar outras coisas aqui, mas é essa. Então, assim, e mesmo Deus fala, aqueles que vão se esconder em bunkers, né? Ah, vou comer um bunker, sou multibilionário aqui, né? Pois é, Deus falou, vai rachar no meio. Não tem conversa com Deus. Então, assim, a única coisa que eu digo para cada um de vocês é que é a oração intercessora, né? Para fazer com que tudo isso vá embora. Nós temos que educar os nossos filhos no preceito bíblico, temos que santificar nossa vida. Para quê? Para que quando acontecer a destruição da cidade e desça-se os anjos, lá vai o Jacu da desce os anjos, né? Como aconteceu com Sodoma, né? Que Abraão ele interviu por Ló, né? E aí basicamente desceram os anjos, vamos avaliar a cidade se vai ter algum justo. Ou tire as pessoas da cidade, né? Que aqui fala o profeta Daniel, entre outros, quando ouvir a desolação, fuja para os montes, ou sai das cidades, ou Deus intervém pelas cidades. É um ou outro, entendeu? Então nós temos que nos orar para que a gente possa receber a ajuda do Criador. É o que eu digo. O povo fala, não, esses caras são rosseiros, esses caras aí são capial, só sabe falar de Jesus Cristo, de Deus, não tem mais nada para falar. Pois é, meu irmão, olha lá, olha para tu ver, o maior, vamos lá, olha só, terremoto já foi registrado. Aí os caras falam, olha aqui, deveria ser impossível. Aí, outra coisa, desaceleração da Terra, aumento de terremotos. A gente fala, tá enfraquecendo, tá em cima do Brasil. O vulcão extinto é considerado ativo, ele do nada é ativa. A gente fala, olha só, onda de terremotos, né, na Islândia pode indicar intensa atividade vulcânica. Ou seja, deu terremoto, o vulcão pode despertar sim. Nós falamos, trouxemos os estudos aqui. E eu ainda falei aqui, aí em Ribeirão, o vulcão parece estar ativo. Os questionam tá pegando fogo lá. Aí a gente fala, os caras, não, que isso, esses rosseiros, esses caras acreditam em Jesus, eles falam tudo a cabeça deles, voz da minha mente. Tanto de artigo que eu trago aqui, voz da minha mente. É sempre assim, meu irmão. Então, assim, o conselho que eu dou pra você é: seu prefeito fazer porra nenhuma por você, seu vereador, ninguém fazer nada por você. Ninguém consegue vencer a natureza. A verdade é essa. O conselho que eu te dou é a oração. A única caminho que você tem, meu irmão, é a oração. Se amarrar na promessa do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Essa é o caminho. Quantas pessoas que estavam pra morrer, aí deu uma caganeira, desculpa a palavra, tá? Deu uma dor de barriga, um piriri, ou pode ser qualquer coisa. Aí o cara não entrou no avião, o cara não entrou no ônibus, o ônibus foi lá e tombou, morreu todo mundo, o avião caiu. Quantas vezes Deus não intervém? É assim que Deus trabalha. É o que eu venho falando. Então, assim, o conselho que eu dou pra vocês é, olha, deixando isso bem claro, não estou falando que vai eclodir um vulcão, não estou falando que o Brasil já era, longe disso. Estou te dizendo que as mídias passam pano para a situação. As coisas acontecem numa maior gravidade e a mídia sempre passa pano. Tá? E basicamente o que nós estamos vendo, pelo menos a interpretação bíblica, é claro que eu sou passível de erros, posso estar errado, é tudo especulativo, mas pelo que nós estamos percebendo é que o mundo está mudando muito rápido. E o ser humano não consegue acompanhar essas mudanças. Logo, o ser humano verá uma incrível dependência no Senhor Jesus Cristo. Porque chegará um momento que as coisas vão ficar tão absurdas que nenhum homem vai mais resistir. E todos eles vão se amarrar na promessa de Jesus. E aqueles que não se amarrarem nas promessas de Jesus, como é dito profeticamente, vão blasfemar contra o Criador. Então a dica que eu dou para você agora é essa. Intervenha, ore. Você já orou pela sua cidade? É uma pergunta. Você ora para que a sua cidade não aconteça uma catástrofe? Eu oro. Tem que orar, né? Aí você fala assim, mas a sua oração ela não resolve. Pois é, meu irmão. Eu não vou dizer onde eu moro, mas na minha cidade, quando acontecem as ondas de enchente, que a cidade é passível de enchente, aconteceu enchente nas 3 cidades ao redor. E aqui não aconteceu nenhuma enchente. Por quê? Porque tem gente orando. Aí tem um cara que ora dentro no monte ali com os evangélicos ali na montanha, intervém para a cidade também. Não me envolvo com evangélico nem nada, mas tem uns caras que oram. Os caras fizeram um monte ali e estão orando. Então, assim, é o que acontece, todo mundo ora, meu irmão. Eu que não vou largar a mão de Jesus, eu só tenho Jesus na vida, meu irmão. Eu só tenho Jesus, não tem mais nada além de Jesus nessa vida, não. É o que eu penso, sou chato que eu falo de Jesus? Sou chato, mas pra mim é salvação, tá bom?
Bom, espero que você tenha entendido. Participe lá do Brasil Resiliência Cristã, seja membro, tem uma série de coisas. Se quiser meu contato pessoal também, tem aí na descrição, se informe sobre o assunto, tá? Mas lembre bem, o Criador dos céus, dos céus e da terra é o Senhor do impossível. Fique na paz.